Olá, eu me chamo Dayan Siembra, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu não estou sozinho, hoje eu estou com Karina Palatnik, seja muito bem-vinda, Karina. Gente, para quem não conhece a Karina é uma pessoa, uma estudiosa na área de intestino. Então, se você tem algum problema intestinal ou se você, por acaso, quer ficar magrinha assim como ela, certo? Bonita, saudável e melhorando o seu intestino, você precisa ouvir a Karina hoje. Karina, seja bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada, doutor. Um prazer estar aqui com vocês e com a sua audiência. Doutor, eu sou super fã dele, gente. Eu tô aqui porque eu fiquei tietando ele, porque eu sou muito fã dele. Eu adoro o canal dele, adoro as dicas dele. Ele, assim, é o que eu falei, ele fez um vídeo pro meu canal, né? Depois, se vocês quiserem, vão lá assistir também. E é assim... Eu vou ficar olhando pra cara dele igual ele ficou olhando pra cara do Dr. Laí Ribeiro, assim, né? Assim, de fã, né? Muito obrigado, ela veio aqui para trazer conteúdo pra gente. Então, Karina, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: muita gente deve estar perguntando por que essa mulher inventou de estudar intestino. Então, o que é o intestino na tua vida? O que aconteceu na tua vida para você? Eu resolvi inventar de estudar intestino. De onde veio isso? O que mudou na sua vida? Qual foi a tua história ligada a intestino? Tá. Na verdade, doutor Dayan, eu sofri um erro médico. Eu fui para um hospital de primeira linha em São Paulo e eu estava com uma suspeita daquela gripe H1N1, que na realidade estava uma epidemia, tinha saído na capa da Veja, enfim. E eu acabei indo pro hospital, fiz todos os exames, não tinha tal da gripe. E aí eles já me vasculharam, viraram na cabeça. E eu estava com alguns sintomas gripais, alguns sintomas gastrointestinais, que era dessa gripe na real. E chegou lá para as 3 da manhã, eu cheguei às 6 da tarde, eram 3 da manhã, chegou um médico para mim e diz assim: nós vamos tirar sua vesícula. Eu falei: oi? Eu falei: não, como assim tirar minha vesícula? E eu trabalhava na área de saúde, na época eu trabalhava num grande laboratório, o Laboratório Fleury. E eu falei: não, eu fiz um check-up, eu sei que eu não tenho nada, e eu sabia que eu não tinha nada. Não, mas nós vamos tirar porque não sei o quê. E eu falei assim: eu conheço, né, a gente sabe que tem bons profissionais em todas as áreas, né? A medicina não é exceção. Isso. Então, e aí esse doutor lá, enfim, falou: não, vamos tirar, vou tirar. Eu falei: não, recusei assinar o termo de compromisso, de autorização. Ele falou com a minha família, falou que eu ia morrer, eles assinaram, fiz a cirurgia. Eu tive uma sepsemia. Fiquei 15 dias internado, quer dizer, eu entrei com uma suspeita de gripe que não era gripe, me tiraram um órgão saudável, eu consegui depois provar, porque eu justamente trabalhava com isso e eu fiquei 15 dias internada, tive uma sepsemia, tive que tomar 8 antibióticos, tive um monte de complicação e por isso meu intestino ficou danificado, né? Eu trabalhava na área de saúde, eu sabia que minha vesícula estava saudável, eu pedi para fazer um anátomo depois do meu órgão, porque você tem direito ao seu órgão, isso é um direito do paciente. Eu trabalhava com isso, eu era responsável pelo banco de órgãos desse grande laboratório que eu trabalhava e fizeram anatomopatologia, realmente não tinha nada, mas eu fiquei com as sequelas pelo excesso de antibióticos que eu tive que tomar, pela falta do órgão também, que estava saudável, enfim. E aí eu tive todas as sequelas e resolvi estudar a respeito para me cuidar. E o que é que você chama de intestino danificado? O que é que você sentiu no seu intestino? Porque muita gente em casa pode dizer: eu me identifico com isso, também estou sentindo isso. Então, doutor, na realidade, demorei muito para entender que todas as questões que eu tinha estavam relacionadas ao meu intestino. Porque quando o intestino está danificado, o intestino é responsável por toda a sua imunidade. Então, quando ele está danificado, a gente chama de uma desbiose, começa com uma desbiose, porque dentro do nosso intestino a gente tem uma microbiota, né? A nossa microbiota intestinal recentemente foi considerada um órgão, né? Então, faz 3 anos mais ou menos que a nossa microbiota, a gente tem mais bactérias no nosso intestino, nossa microbiota, do que células no nosso corpo inteiro. E se a gente abrir a nossa microbiota, ela fica do tamanho de uma quadra de tênis. É assim, um mundo, né? E é responsável pela nossa absorção de nutrientes, pela nossa imunidade, por toda essa troca. E os médicos, a gente começa, quando isso está danificado, a gente fica com mais bactérias do mal do que bactérias do bem, porque quando a gente toma antibiótico, antivida, quer dizer, antibiótico quer dizer antivida, a gente mata as bactérias do mal, que estão nos causando mal, mas mata as bactérias do bem. E aí que acontece essa desbiose, esse desequilíbrio na nossa flora intestinal. Só que as pessoas não ligam isso com vários sintomas que começam a acontecer na sua vida. Então você fica assim, com muitas alergias, intolerâncias alimentares, dores articulares,
candidíase de repetição, tem um monte de sintomas que as pessoas começam a ter e que elas não sabem que está relacionado ao intestino. E eu comecei a ter tudo isso. Eu não tinha intolerância alimentar antes da cirurgia, eu comia queijo, eu fiquei com intolerância à lactose, eu não tinha alergia de pele nenhuma, nunca tinha tido na minha vida, eu fiquei com alergias de pele horrorosa, eu fiquei com candidíase oral, eu não tive candidíase nos órgãos genitais, mas eu fiquei com candidíase oral por mais de um ano. Que coisa séria, né, Karina? Muito séria. Então a gente vê a importância. E eu ia nos médicos, vamos supor, no alergista, ele me dava um antialérgico, mas ele não resolvia o meu problema. Aí eu ia num reumatologista, porque eu tava com dores, acho que eu não conseguia dobrar meus dedos. Aí ele falava, não, você não tem nada. Então assim, e eu falei assim, gente, eu não estou bem, os exames não dão nada em específico e eu sei que eu tenho alguma coisa. E aí que eu comecei a pesquisar, estudar, e aí eu comecei a correlacionar todas essas questões que eu tinha com o dano que tinham causado no meu intestino. E aí estudar probióticos, e os probióticos são probióticos pró-vida, que são as bactérias do bem que povoam a sua microbiota, o seu intestino. Foi isso que me fez estudar, e aí que eu comecei a melhorar. Eu parei de tomar todos os remédios, que aí tomava remédio para articulação, piorava outra coisa, piorava mais sua microbiota, matava mais as bactérias do mal, do bem. E aí, antialérgico, corticoide, e aí eu ia piorando em vez de melhorar, e não resolvia essa questão. Então, por isso que eu falo sempre, o intestino é responsável pela sua saúde como um todo. Você resolveu estudar para cuidar de você mesma. De mim mesma. E terminou ajudando aos outros através do seu canal, do seu Instagram. Graças a Deus. Eu recebo tanta mensagem linda, eu fico tão feliz. As pessoas gostam muito do teu conteúdo, né? É. Karina, me fala uma coisa. Hoje já tem grupos de bactérias intestinais que as pessoas relacionam com as pessoas mais magras e com as pessoas mais obesas. Sim. Me fala um pouquinho sobre isso. Sim, doutora, assim, como dentro dessa nossa microbiota, dessa nossa flora intestinal, a gente tem quase 3.000 tipos diferentes de bactérias do bem e do mal. E elas convivem lá em harmonia. Tem bactéria do bem, tem bactéria do mal. É normal, todo mundo tem. Fungos, todo mundo tem também no intestino, é normal. Mas eles têm que estar convivendo em harmonia. Quando tem um desequilíbrio, isso também interfere na sua absorção de alimentos e de nutrientes. E isso também interfere na facilidade de você engordar ou emagrecer. Você sabe que na Universidade de Washington eles fizeram uma experiência que eles pegaram os ratinhos e criaram num ambiente hospitalar, num laboratório, sem contato com o meio externo. E eles, num ambiente estéril. E eles não criaram essa microbiota. Então eles ficaram com uma microbiota muito frágil, muito tipo uma desbiose. Por isso que eu falo que muita gente que tem desbiose tem dificuldade de engordar ou dificuldade de emagrecer, principalmente de engordar. Por quê? Você não tem microbiota. Aí a pessoa que está gordinha fala, então eu não quero ter microbiota. Não, porque você fica com a imunidade lá embaixo, porque você não absorve os nutrientes. Então, esses ratinhos, eles alimentavam em laboratório, eles não ganhavam peso. Não ganhavam peso porque eles não tinham bactérias no intestino, pouquíssimas, e eles não conseguiam absorver os nutrientes, as calorias dos alimentos, então eles não engordavam. Aí sabe o que eles fizeram? Eles pegaram os ratinhos gordinhos que ficavam em ambiente normal e que tinham mais tendência para engordar, eles alimentavam muito esses ratinhos gordinhos com alimentos X lá, pegaram as células desses ratinhos gordinhos e colocaram no intestino desses ratinhos magrinhos. Em 15 dias, eles engordaram 60% do peso deles. Olha só. Você vê que como a sua microbiota, o seu intestino, as células que você tem dentro do seu intestino, interferem diretamente na sua facilidade de engordar ou de emagrecer, porque as células que tem lá dentro que definem a absorção dos nutrientes. E é por isso que às vezes a gente tem duas pessoas, sei lá, duas pessoas que comem mais ou menos a mesma coisa e fazem mais ou menos o mesmo tipo de atividade física. Uns têm mais facilidade de engordar e outros não. Então, às vezes, tem um que come aquele pratão e fala assim, gente, ele comeu nem um boi, eu como um pinguim e engordo. Porque a sua microbiota é diferente da do outro. E você indica algum tipo de probiótico, alguém que está assistindo aqui em casa, nosso público está assistindo agora em casa, qual probiótico eu devo usar? Porque as pessoas falam em kefir, kombucha, rejuvelac de quinoa. O que é que você indica primeiramente de uma forma mais natural e depois... Sim. Então vamos lá.
o bom e aí quando a gente está falando de emagrecer e engordar, a gente consegue modular a nossa microbiota, a gente consegue mudar a nossa microbiota intestinal. Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha muita tendência a engordar, né? Sério? Eu tinha muita tendência. Eu tenho uma mãe diabética, avó diabética, com muito sobrepeso. Eu sempre me cuidei. Então, eu tinha muita tendência a engordar, mas eu sempre me mantive fazendo ginástica, comendo saudável. Depois da cirurgia, eu fiquei com muita dificuldade de engordar. Olha só. Porque a minha microbiota mudou, destruiu minha microbiota. Eu não conseguia absorver. Doutor, eu chorava para comer, de tanto que eu tinha que comer para não emagrecer. Sem contar que você também perdeu a vesícula, né? Sim. E aí ficou com mais dificuldade de absorver as juntou vitaminas tudo. lipossolúveis e Isso. junta tudo. E aí eu não tinha... E eu escuto muita gente que tem desbiose, que perdeu peso por X motivo, não consegue engordar porque não tem a microbiota. E aí, entre os probióticos, são as bactérias do bem que você tem que inocular, ou com probióticos natural, que foi a sua pergunta, ou com probióticos manipulados ou de farmácia, porque aí você começa a recompor a sua microbiota, as bactérias do bem dentro do seu intestino, e quem tem dificuldade de engordar começa a conseguir ganhar peso, porque aí consegue absorver os nutrientes, consegue absorver as vitaminas e as calorias, e quem está mais gordinho também começa a trocar a microbiota, e isso com uma alimentação adequada. Então você coloca um probiótico lá dentro, muda a sua alimentação, porque probiótico gosta de comida boa, ele não sobrevive, não adianta você tomar um probiótico de um kefir ou um probiótico de farmácia se você não tiver uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, porque eles comem comida boa. E as bactérias do mal comem comida ruim, que é carboidrato, açúcar. E aí, quando você come isso, você está ajudando as bactérias do mal a proliferarem no seu intestino. Elas, entendeu? inclusive, pedem, né? Pedem. O tipo de bactéria define o tipo de comida, o sabor. Então, se você tem muita bactéria do mal e está com desbiose ou candidíase, e tem fungo no intestino, sente muita vontade de comer doce. Por isso aí a gente tem que inocular probióticos. E aí o probiótico que eu indico, assim, natural, e eu sugiro, principalmente para quem tem questões gastrointestinais, é o kefir de água. Kefir de água. Isso, porque eu acho que o kefir de água é o mais neutro. Então, porque quem tem... Aí eu tô falando com um público que tem questões gastrointestinais, tá com desbiose, com síndrome do intestino irritável, com gastrite, com essas coisas. O leite, o kefir de leite, apesar de quando você coloca o kefir dentro do leite, teoricamente ele consome a lactose, certo? Então quem tem intolerância à lactose, teoricamente, mas sempre quem é muito intolerante sempre sobra um pouquinho de lactose. E a proteína do leite é de difícil digestão. Então eu não sugiro o kefir de leite, que é muito badalado e coisa e tal, mas eu sugiro o kefir de água, porque tem menos chance de dar alguma reação mais, alguma intolerância, enfim. E os de farmácia também, que eu indico muito no meu canal, eu falo muito sobre probióticos de farmácia. Tem aí, hoje em dia tem uma variedade, doutor, tem muita variedade. E assim, eles já estão chegando num ponto de especificar o tipo de probiótico para cada. Então, vamos supor, se você está com candidíase de repetição, você tem que mudar a sua alimentação sempre, mas tem probiótico com sementinhas específicas para repovoar seu intestino. É impressionante isso, né? Você tem sementinhas para Alzheimer, para Parkinson, é impressionante isso. Tá evoluindo, e eu viajo muito para pesquisar sobre isso. Cada vez que eu vou nos Estados Unidos ou na Europa, para pesquisar, eu vou nas farmácias e fico fuçando. A cada 6 meses que eu vou, tem mais novidade. É impressionante como isso está evoluindo rápido agora. Se eu quisesse conversar com a Karina aqui o dia inteiro, a gente ia conversar. Mas eu queria que a Karina agora, para fechar, eu queria que você falasse pra gente, Karina, aqui as coisas que você acha que são fundamentais, que não podem faltar para quem está em casa agora, que quer ter um intestino saudável, funcionando bem, melhorando a qualidade de vida, melhorando a saúde. O que não pode faltar para você curar o intestino? São 4 pilares. Número 1, adequar a alimentação saudável. Número 2, repovoar seu intestino com probióticos, tá? Manter a mente equilibrada, fundamental, e aí o doutor já falou até no outro vídeo também, de meditação, eu falo bastante sobre isso. Equilíbrio mental é fundamental porque estresse interfere diretamente no nosso humor, na nossa microbiota intestinal, tá? E
movimentar o corpo, atividade física. Se você tiver esses 4 pilares, você vai ter um Funciona intestino muito bem. saudável e a vida melhor e a saúde melhor, tudo melhor. Agora eu vou fazer umas perguntas bem rápidas, tá, Tá, bom? vamos lá. Seu suco preferido do café da manhã? Ah, doutora, aí você vai fazer uma pergunta X, porque eu coloco no meu Instagram tantos sucos Eu diferentes. já vi que tem muita receita de suco. Mas assim, eu gosto sempre de colocar frutas, coloco alguns suplementos juntos que eu acho importantes, frutas que tenham vitamina C, porque aí eu coloco um colágeno sem sabor. Tudo que eu uso, gente, é sem adoçante, sem corante, sem açúcar, sem nada. Então, um colágeno neutro, eu sempre coloco um suplemento de algas, ou clorela, esses verdes, esses superfoods, eu sempre gosto de colocar, porque eu acho que dá um up de energia na imunidade. E então sempre uma fruta com vitamina C, que tenha também um colágeno nesse suco. E eu uso como base às vezes água de coco, um leite vegetal e esses verdes superfoods que eu falo também muito no meu canal. E você, eu vi que você viaja muito, Viajo. né? E você tem umas bagagenzinhas que você prepara na viagem, gente, você precisa ver a preparação, tanto de coisa que ela leva na mala, né? Então me fala uma coisa, se você tivesse que viajar para um local, uma ilha deserta, quais as 3 coisas que não poderiam faltar na sua mala? Nossa! Só pode 3. Meu Deus do céu! Mas é de comida ou de De roupa? comida, de comida. Ah, não. de comida! Não, de roupa não. A mulher pensa logo em roupa. Nossa, mas maquiagem. 10 mil não. De comida, 3 coisas. 3 coisas de comida. Uma coisa que é super legal você levar em viagem são nuts, que é um salva qualquer questão, não ocupa muito espaço, não estraga. Então eu sempre faço um mix de nuts, doutor, que eu coloco berries, assim, cranberry, que é super bom para infecção urinária, essas coisas também, aumenta a imunidade. Berries, amêndoas, castanhas em geral, macadâmia. Então eu faço uma misturadinha, eu boto num vidrinho e eu levo para as viagens. Isso é um salva-vidas, porque às vezes a gente está num avião e eles servem uma bolachinha horrorosa, uns negócios horríveis, e não dá para comer aquilo. Eu não como, entendeu? Então eu sempre levo, que é um salva-vida. Outra coisa que eu acho legal você levar, também uma água de coco, sempre é bom uns vidrinhos de água de coco para dar uma salvada. E meus probióticos, que eu não posso deixar de Leva os bichinhos junto também, né? Leva os bichinhos juntos. E se você pudesse deixar uma mensagem final, né, para o pessoal em casa, em relação à saúde intestinal, o que você diria? Você já falou muita coisa, mas uma coisa a mais que você não falou assim, faz isso. Faz isso? Olha, eu super indico probiótico, doutor, de verdade, assim, eu acho que assim, você muda a sua saúde, óbvio. A alimentação é a base de tudo, isso não vamos nem falar, a alimentação saudável e probiótico. Isso, só se você fizer essas 2 coisas, uma alimentação saudável e colocar os probióticos certos, sua saúde muda. Que ajuda muito, né? Você vai dar a bactéria boa e a comida boa com essa bactéria. Bactéria boa, comida boa. Aliás, probiótico não faz milagre, né, doutor? Tem que comer direito também. Ficar tomando probiótico e tomando refrigerante. Não dá, você comendo- mata tudo, porque elas Não sobrevivem. não sobrevivem. Gente, foi muito bom estar aqui com você, Karina. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso canal. Obrigada a você, doutor. E olha, sinta-se à vontade, sempre que quiser vir aqui, se acrescentar. Opa! Sempre. E, gente, vá lá no canal da Karina, eu vou deixar aqui embaixo o canal e o Instagram dela, acompanha, gruda nela igual um carrapato, porque ó, ela é boa demais, tá bom? Ah, obrigada. Muito doutor. obrigado. Muito obrigada. Viva com Tchau. saúde, com paixão e com Deus no coração. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Tchau, obrigada.